Obrigada, boa tarde a todos. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Obrigada, Kika, pelo convite e a casa pela acolhida. E a presença de vocês, é claro, senão não faz nem sentido a gente estar aqui falando. Então, aproveitando as palavras do Bruno leu no nosso Evangelho, sobre o amor, né? Esse sentimento que todos falam, não importa a religião, não importa a crença, não importa o ser humano que seja, né? O amor, ele sempre vai estar presente, mesmo que às vezes a gente não se aperceba que ele está lá, né? Mas o amor, ele sempre é despertado em qualquer criatura, nem que seja por um objeto, né? A pessoa que é muito materialista, mas ela desenvolve o amor às vezes até por um objeto. Mas o amor está lá, é a semente latente, né? Que foi colocado no nosso coração. Mas quando a gente fala de amor, a gente percebe que nós às vezes fazemos uma concepção um pouco, não vou dizer errônea, né? Nada tem certo, nada tem errado, mas a gente tem umas crenças, né? Que a gente traz, que a gente aprendeu às vezes com o pai, com a mãe, da nossa própria observação no nosso dia a dia. E esse amor, ele vai tomando outras formas, outras características, né? Então, são três coisas que normalmente a gente percebe que acontecem, que a gente chama de amor, que a gente manifesta como sendo amor, né? Mas que na verdade não é o amor como ele deve ser vivido, como Cristo pregou, né? Porque o que o Cristo diz, né? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois ele diz o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente esquece desse ti mesmo, né? Esse ti mesmo somos nós. Então, normalmente existem três situações que são comuns a gente perceber, né? Referente ao amor, que na verdade a gente precisa ter um olhar um pouco diferente. Então, a primeira seria o quê? A gente acreditar que o nosso amor vai mudar o outro que a gente ama. A gente, não, mas o meu amor, ele vai mudar o meu amor. Eu amo tanto que essa pessoa vai mudar. Pode ser um filho, um marido, um namorado, um amigo, né? A gente acredita nisso, que com o poder do nosso amor, a gente vai mudar o outro. Não muda. Né? A mudança, tem um mestre que diz que a mudança está na gente como uma porta que só pode ser aberta pelo lado de dentro. Só a gente tem a chave dessa mudança. Ninguém mais tem essa chave. Né? A mudança parte de nós mesmos. Então, o que nós podemos fazer é o quê? Com o nosso exemplo, a gente inspirar o outro. Isso sim. Da mesma forma que o outro também pode nos inspirar, por exemplo. Né? Mas a mudança parte de nós. E nós mesmos sabemos como é difícil, né? Quantas vezes que a gente pergunta, hoje eu vou acordar mais cedo, eu não vou comer aquele doce, vou comer uma coisa mais saudável. E como é difícil, né, gente? Uma coisinha assim, pequena, né? Se a gente for comparar com tantas outras questões da nossa vida. E como é difícil, né? E o outro, não adianta o outro comer pela gente, não adianta o outro acordar mais cedo, né? Somos nós. Nós podemos nos espelhar no outro, mas a gente não vai conseguir mudar o outro do mesmo jeito que o outro não nos muda. A gente pode inspirar o outro ou ser inspirado por alguém. Então essa seria a primeira questão, né? Nós amamos incondicionalmente, mas nós não mudamos o outro com o nosso amor. Nós podemos nos amar e nos mudar. A outra questão é a gente se sentir responsável pela atitude do outro, né? Então, às vezes a gente tem um filho que toma um caminho que a gente acha que não é o mais correto e a gente se culpa, né? O que eu fiz,
Você não é responsável, você dá o exemplo, mas ele é responsável. Ele também tem um ânimo, né? A alma. Todos nós somos dotados desse ânimo. E nós somos responsáveis. Né? Já é difícil a gente cuidar do nosso. Imagina você ter alcance, né? Ou você vai tolher, ou você vai guiar, mas subliminarmente você está dizendo o quê? Que você não confia na capacidade. Do mesmo jeito que a gente, se a gente fizer uma autoanálise, né? Quando a gente tem, às vezes o pai, né? Normalmente a gente olha para trás, né? A gente olha para os pais, né? Ah, mas a minha mãe, meu pai quer que eu faça de tal coisa. A gente se sente também tolhido, né? E a gente sabe às vezes que aquilo, eles falam para o nosso bem. Você gosta do outro, você não vai fazer uma sugestão ou tentar direcionar um filho, um amigo, um companheiro para o caminho que você não julga ser o certo, né? Mas às vezes a pessoa recebe aquilo como uma crítica ou como uma falta de confiança da sua parte, que ela é capaz de escolher o caminho melhor para ela. Então esse seria o segundo ponto do nosso vigiar e orar, né? A gente não precisa se sentir responsável. A gente precisa novamente o quê? Dar o exemplo, né? Pelo nosso exemplo, pelas nossas atitudes, que a gente acredita serem as atitudes corretas, a gente vai inspirando, né? Mas a gente não pode se sentir responsável, porque junto com esse se sentir responsável, a gente é tomado da culpa. E mais um pouquinho para frente a gente vai falar desses outros sentimentos também, espero poder dar tempo. E o terceiro aspecto do amor é a questão de amar o outro mais que a nós mesmos, né? Voltando nas palavras do Cristo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Não é mais que você mesmo, não é menos que você mesmo, não é devotadamente ao outro e não. Não, é como, né? Como é o quê? É uma igualdade, está tudo no mesmo patamar, né? Então, você não pode se esquecer, né? Você faz tudo pelo outro. Você se anula por causa do outro. O que vai acontecer com você? Né? Como que você pode dar força para uma pessoa se você está enfraquecido? Como você pode inspirar a autoestima no outro se você não cuida de você? Você passa uma vida de abnegação, claro, acreditando que aquilo é melhor, né? Você aprendeu, às vezes, muitas vezes assim, que primeiro lugar está o outro, né? E você vai esquecendo de você, né? Mas você é o presente que você ganhou da vida, né? É o seu corpo, é a sua vida, é a sua alma, é o seu entendimento. Então, seria o terceiro equívoco, a gente cuidar mais do outro do que a nós mesmos. Não. Alguns podem pensar, mas isso é egoísmo, é ser egoísta. Não. Isso é ter alto amor, né? Qual que é a diferença do alto amor e do egoísmo? Se a gente trouxer para uma coisa mais cotidiana, para ficar fácil da gente materializar, né? Vamos pensar na criança, na escolinha, né? Com vários amiguinhos, né? Ela tem vários amiguinhos naquela escola, ela tem um amiguinho que cuida dos brinquedos, ela tem um amiguinho que destrói os brinquedos, ela tem um amiguinho que não liga para os brinquedos, todos são amiguinhos dela, né? E ela leva um brinquedo dela para a escola. E aí ela não divide com ninguém aquele brinquedo, né? Ela não divide com ninguém, ela não quer brincar com ninguém. Ela está sendo uma criança egoísta, ela está tendo uma atitude, né? A gente nunca, não é bom a gente pontuar a pessoa. A pessoa sempre está aberta à mudança, sempre pode mudar, né? Então, assim, principalmente uma criança, às vezes nós como pais, né? Você... Não. A sua atitude nesse momento, né? A atitude sempre pode ser mudada. E isso também incute o sentimento de eu posso fazer diferente. Agora, se eu digo, você já sou assim mesmo, todo mundo já sabe que eu sou assim mesmo, se acostuma assim mesmo, não preciso mudar para nada. Né? Então, sempre a atitude. Então, aquela criança que ela pegou o brinquedo e não dividiu com ninguém, ela está tendo uma atitude egoísta.
Mas vamos supor que ela divida com outras crianças aquele mesmo brinquedo. Mas o amiguinho que destrói, ela diz, para você eu não vou emprestar. Ela não está sendo egoísta, ela está cuidando do que é dela. Né? Ela tem amor para com aquilo. Então, a gente fazendo esse exercício com a gente também. Né? Não é porque eu gosto de mim, porque eu me cuido, que eu vou me esquecer do outro. Né? Mas eu preciso me colocar no primeiro. Eu preciso saber do que eu gosto, o que é importante para mim. E aí eu vou estar centrada, vou estar equilibrada para lidar com o outro, né? Para dar amor para o outro, porque eu sei qual a sensação de ser amado, porque eu tenho esse amor para comigo nesse dia. E isso assim, falar muito fácil, né? Mas é um exercício que a gente se propõe, que tem que ser diário, né? A questão da reforma íntima, a questão do orai e vigiai, né? Então, eu convido vocês hoje a gente refletir um pouco sobre os sentimentos, porque falar do amor, né? Às vezes é fácil, às vezes é difícil, mas é um tema que está por aí, né? Mas quando a gente volta o olhar para dentro, quais as emoções que começam a aparecer, né? Porque a gente está num mundo que a gente precisa de equilíbrio. E para ter equilíbrio, a gente precisa dos dois lados. Né? Se a gente ficar só no bom, a balança tomba. Se a gente ficar só no ruim, a balança pende. Né? Então, por isso a gente tem a noite e o dia, a gente tem o claro e o escuro, a gente tem a alegria e a tristeza, e assim por aí vai. Né? O que é o importante? A gente viver em equilíbrio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? A gente encontrar esse ponto de equilíbrio. E aí eu convido vocês a refletir. Eu gostaria primeiro de contar uma parábola. Tinha um mestre com vários discípulos. Né? Ele era muito respeitado na região que ele morava. E as pessoas procuravam ele para se aconselhar. E aí cada discípulo vinha com um anseio, né? Um queria riqueza, outro queria sabedoria, outro queria saúde, queria paz, e assim. Então teve um dia que ele reuniu todos os discípulos e falou para eles: então hoje eu vou ensinar o segredo de vocês acharem o que vocês buscam. Mas, mestre, todos vocês têm condições de achar o que você busca. Então ele levou os discípulos até um campo, tinha uma colina, e ele falou: quando vocês descerem essa colina, cada um vai encontrar um lago com o nome de cada um. No fundo desse lago está o diamante que vocês precisam e que vocês escolheram. E aí os discípulos saíram todos felizes, né? Porque iam encontrar a riqueza. Estava dentro, a riqueza de cada um estava dentro do diamante, no fundo do lago. E eles foram felizes em busca do lago. Quando eles chegaram no lago, cada um encontrou o seu lago, né? E que eles viram o brilho do diamante refletido na superfície da água. E aí, quando eles se atiraram para mergulhar no lago, começaram a subir as serpentes, os dragões, e as feras, e os monstros. E aí eles voltaram para o mestre: mas mestre, o senhor colocou o diamante no fundo do lago, mas tem todas essas feras. Pois é, essas feras vocês vão ter que enfrentar para poder conseguir pegar o diamante de cada um. E aí eles perguntaram: mas como nós enfrentamos essas feras? Né? Nós não temos armas. E aí o mestre olhou para eles e falou: essas feras que estão dentro do lago vão tratar vocês como vocês a tratarem. Então, a gente trazendo essa parábola, essa alegoria, né?
que a gente pode perceber? Que quem é o lago? O lago somos nós. São os nossos medos, são os nossos anseios, são as nossas capacidades, né? O diamante é o quê? É a nossa luz divina, é a nossa chama, né? Quando a Bíblia diz, ou quando o Evangelho diz que Deus foi feito à imagem e semelhança de Deus, o que isso quer dizer? Que a gente tem a centelha divina, só que a gente esquece disso. Mas ela está lá, persistindo, né? Às vezes tem mais monstro, às vezes tem menos monstro, mas ela tá lá dentro do lago, né? E os monstros a gente pode fazer analogia com o quê? Com o nosso lado sombrio, né? Na verdade, a gente é feito de sombra e de luz, né? Às vezes a gente diz, não, hoje, né, você está alegre, você se sente até iluminado, né? Às vezes aquele dia cinza, parece que lá dentro a gente está cinza igual o dia que está lá fora, né? E aí a coisa vai se alternando, né? Mas na verdade, o que acontece? O nosso lado sombra, que seriam esses monstros, que a gente pode trazer para os sentimentos como o quê? Como a raiva, como a angústia, como a tristeza, o medo, a insegurança e quantos outros, né, que nos povoam, né, nos assombram às vezes. Eles estão ali para nos dar o caminho da cura. Parece um contrassenso, né? Mas na verdade ele está te dando o caminho, dizendo o quê? Olha, presta atenção, esse lado não vai bem, né? O que você pode fazer para melhorar, né? Então, na verdade, o que acontece? Toda emoção dentro de nós tem uma função sagrada e reveladora. Se a gente olhar, voltando lá às feras, né? Se a gente não fugir, ou não tiver repulsa, ou não negar, mas sim a gente olhar com amor, né? A gente vai perceber por que aquilo está ali no nosso caminho, naquela hora, naquele momento. Para que nos foi colocada aquela situação que nos despertou aquele sentimento, né? Tem uma função. E a nossa libertação se dá quando a gente consegue entender e trazer à consciência a função daquele sentimento e aprender com aquilo e escolher o que nós vamos fazer com aquilo. Por que às vezes a gente vê a história de pessoas de sucesso que, se você olhar para trás, elas foram crianças abandonadas, elas nasceram numa família que não tinha condição nem de comprar um sapato, né? Mas o que elas fizeram? Elas ficaram, por quê? Não. De alguma forma elas conseguiram entender aquilo, superar aquilo, caminhar e obter o sucesso, né? E por que outras nas mesmas condições não saem do lugar e os filhos nascem nas mesmas condições e a coisa não evolui, né? Pessoa, quando nós nascemos exatamente todos iguais. Não estou falando do lugar, mas a essência é a mesma para todos, né? Então, como é que a gente consegue trabalhar isso, né? Então, na verdade, assim, a emoção, ela traz a revelação. A gente precisa aprender a lidar com isso. Quando a gente não sabe lidar com essas emoções, a doença acontece, né? E aí a gente pode falar nas doenças, tanto em nível físico, quanto em nível emocional, ou, como muitos estudos hoje já apontam, né, do nível emocional, se não tratada, ela aparece no físico, né? Por que ela aparece no físico? É um castigo? Não, ela está dizendo ali, você não conseguiu me enxergar enquanto eu estava te dando um conselho, né? Estava ali na cabeça, né? Então, olha, estou aparecendo aqui, Você vai olhar para mim? Você vai fazer alguma coisa a respeito disso? Né? Então, é essa
habilidade, que é um treinamento, né? A gente não nasceu aprendendo a andar, não nasceu aprendendo a falar, a gente teve que treinar, né? A gente não lembra, mas a gente teve que treinar, né? Caiu, levantou, falou errado até falar certo, né? Então, é um exercício, como qualquer outro, é um treinamento, né? Então, eu trouxe aqui algumas, só para a gente ter uma ideia para dar uma clareada, né? Então, por exemplo, assim, a raiva, né? Tem muita gente que diz, mas eu não tenho raiva de ninguém, não tenho raiva de nada, eu sou uma pessoa tranquila. Mas você acorda sempre de bom humor? Você tem paciência com todas as pessoas à sua volta? Você confia na sua capacidade? Ou você, quando não consegue fazer alguma coisa, você fica nervoso, sai batendo porta e vai fazer outra coisa, né? Então é a raiva. A raiva é o sentimento puro. E dali ela, né, com as nossas ideias, os nossos bichinhos na caixolinha, ela vai assumindo outras formas, né? A angústia. A angústia normalmente é o quê? É o medo que está relacionado com a morte. Não precisa ser a morte do corpo físico, mas a morte de uma fase, de uma etapa da nossa vida, né? Quantas pessoas que às vezes elas têm uma oportunidade de mudar e ela tem medo, né? Ela sabe aquele desenho, o futuro está se desenhando melhor, mas ela... Não, mas aqui eu já conheço, tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim ali, mas eu já sei como é que é, já sei como é que eu tenho que lidar, o que eu tenho que fazer, e não se permite a mudança, né? E isso vai gerando um sentimento de angústia, né? Você sabe que precisa ir, mas você não quer ir, e aí fica naquela coisa, né? A insegurança com o medo, né? Normalmente, se você é inseguro, você está com medo de alguma coisa. E aqui até na questão do medo, eu vou pedir para vocês licença, mas eu achei interessante, eu vou ler um trecho desse livro aqui, que é bem legal. Ele ilustra bem. Então diz assim: para tornar esse caminhar menos doloroso e mais consciente, será necessária a descoberta de quais crenças nossos medos indicam. No medo de sofrer, pode estar enraizada a crença de que não merecemos o prazer. E aí a gente se fecha. No medo de aproveitar as boas coisas da vida, pode estar gravada a crença de que a vida só tem valor legítimo quando as conquistas são feitas através do sacrifício. Para aquela pessoa que acha que ela não merece. Se não for muito doído, se não perder primeiro, ela não merece ser feliz, né? No medo de experimentar romper seus limites, pode abrigar-se a crença do castigo para quem não se conduz conforme os padrões. Normalmente aquela pessoa que foi muito tolhida, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode... E aí quando ela está adulta, ela não é mais criança, mas ela se vê com aquela roupagem de criança com medo de arriscar, extrapolar os limites. Porque ela foi tão tolhida, tão castigada, que ela tem medo da mudança. No medo de competir, pode estar a crença de que temos que ser os melhores, né? E aí aparece mais um sentimentozinho daquele bom, que é o orgulho, né? A gente só tem medo de ser melhor, não ser melhor, se a gente tiver o orgulho com a gente, de uma maneira destrutiva, né? Porque o orgulho, em poucas doses, ele também é bom, porque o quê? Ele vai estimular a vaidade também em poucas doses, que vai estimular a nossa autoestima, né? Então a gente começa a perceber que tudo com equilíbrio faz bem, né? A gente tem que achar o quê? É o ponto desse equilíbrio, que nem sempre é fácil, né? No medo do desamparo, costuma se esconder a crença de que o amor alheio é mais importante que o auto-amor, né? Então, é aquela coisa assim, eu tenho tanto medo de ficar sozinha, que eu faço tudo para outra pessoa e ela acaba não me vendo, porque eu faço tudo que ela quer e eu me apago, né? E aí eu vou ficando cada vez mais amparada e mais sozinha, né? Então a gente precisa o quê? A partir do momento que a gente começa a perceber, a gente tem condição de interferir no movimento. Enquanto aquilo é automático, a gente nem se dá conta, né?
E no medo de perder pode trazer embutida a crença de que somos culpados pelas conquistas que fazemos. Então também aqui, também de novo, vem a questão da autoestima e do auto-amor. A gente não pode ter a culpa, né? Quantas vezes que às vezes a gente toma uma atitude, ninguém toma uma atitude conscientemente achando que aquilo vai fazer mal, nem para nós, nem para o outro, né? Só que se o resultado não sai de acordo com o que a gente esperava, normalmente o que a gente faz? A gente se culpa, né? Ah, não devia ter feito, não devia ter falado, não devia ter agido, não devia nada, queria que o tempo voltasse atrás, né? Não vai voltar. Então, assim, o que adianta a culpa? Só para a gente ficar doente, né? Porque aí com a culpa vem ou a raiva, ou a irritação, ou a indignação, né? Ou a falta de autoestima, e aí ladeira abaixo, né? Então a gente não... Essas vozinhas a gente tem que o quê? Procurar neutralizar. De novo, o que é? Vigiar e orar, né? E mais uma, só para não cansar muito vocês, mas essa eu acho que é bem legal falar, a insatisfação, né? Normalmente a pessoa quando está insatisfeita, né, a gente, ou até mesmo a gente, né, a gente leva com um certo tom de crítica, né? Ah, naquilo nunca está nada bom, nunca está satisfeito, nunca está sempre reclamando de alguma coisa, né? Mas na verdade a insatisfação, ela está gritando para você que você tem muito amor dentro de você. Mas o caminho que você escolheu não é o caminho do seu coração, nem da sua verdade. Por isso que a gente fica insatisfeito. Quando a gente está alinhado, né, a gente faz o que a gente acredita e a gente fala o que a gente faz. E a gente faz o que a gente fala, né? Quando existe esse alinhamento, a pessoa está em harmonia, está equilibrada, né? E aí ela vai ficar feliz, e ela vai procurar fazer o que gosta, e ela vai prestar mais atenção nela, e a coisa, né? São aquelas pessoas que a gente olha e fala, nossa, mas dá tudo certo para ele, né? Dá tudo certo. É bonita, é rica, tem a namorada que quer, tem um casamento bom, tem os filhos bons, tem um bom emprego, né? Por que será? Né? Por que será que ele tem tudo que quer? Se a gente olha para o outro lado, né? Às vezes assim, a pessoa está sempre de mau humor, o casamento não vai bem, está desempregado, e aí, né? Então assim, ou para cima ou para baixo. Mas se a gente começar a olhar o entorno, não é uma coisa que acontece, né? São várias coisinhas ou várias atitudes que vão montar aquele cenário, né? Então, a insatisfação, então, quando eu estou insatisfeito, né? Não adianta a gente se perguntar, por que logo comigo? Por que é para trás, né? Então, se a gente conseguir já fazer esse exercício, já é um grande passo, né? Então, assim, não adianta perguntar por que eu, né? Por que eu fui escolhido, por que eu fui... Não vai adiantar nada, a gente só vai ficar alimentando os monstros dentro do lago, né? Então, quando a gente se depara com uma situação, qualquer dessas, né, que a gente numerou aqui, que a vida nossa de cada um traz tantos exemplos, acredito que cada um deva ter um traço específico, né? A gente tentar fazer esse exercício, né? Para que isso está acontecendo comigo, né? Então eu estou insatisfeito, mas por que eu estou me sentindo assim? O que eu gostaria de mudar? O que eu posso fazer para mudar, né? E sempre lembrando, o que eu posso fazer para mudar? Qual a atitude que eu devo tomar, né? Não é o que o outro vai fazer, o que o chefe vai fazer, o que a mulher devia fazer, ou o filho. Não, sou eu. Né? O que eu posso mudar para modificar essa situação? Né? Qual a atitude que eu preciso desenvolver para mudar esse cenário? Né? Porque o que acontece? Tudo que a gente passa, às vezes a gente mas é karma, né? É karma, ok, é karma. Mas o que é o karma? O karma é uma situação repetida que você tem que aprender alguma coisa com aquela situação. Então, se você tem uma pessoa na tua vida que você não se dá bem com essa pessoa, né? Não adianta você aguentar ela pro resto da vida,
porque é o seu karma. Se você não tomar nenhuma atitude diferente para conviver melhor com essa pessoa. E também não adianta você varrer essa pessoa da sua vida procurando outra, achando que livrou do karma, porque a outra que vier vai vir, até vem embrulhadinho, né? No começo vem bonitinho igual, né? Assim, diferente, né? Você acha que é tudo uma beleza. Aí quando você vai passando, né? Passa o tempo, mas, vixe, igual aquilo lá, né? Não tem a mão boa para isso, né? A pessoa diz, né? O dedo é ruim, não sei, tem umas coisas assim, né? Mas não é, por quê? Porque você ainda precisa aprender alguma coisa e você não passou na prova daquela vez, né? Então veio uma prova nova pra você tentar passar de ano, né? E assim é em tudo, né? No trabalho, se a gente começar a prestar atenção, as situações que a gente não gosta e que a gente foge delas, elas se repetem na nossa vida, né? As mascarinhas são diferentes, né? A roupinha vem diferente, né? A casinha vem diferente, mas elas se repetem. A partir do momento que você consegue resolver aquela situação, aquilo parece que, né? Depois passa um tempo, aí normalmente é um amigo que diz assim, nossa, mas, né, mudou, tá diferente. Você fala, nem lembrava mais que isso aconteceu na minha vida. Por quê? Porque aquela etapa você já passou, né? Então, isso serve para mil coisas, né? Assim, na família, né? Às vezes aquela coisa, mas eu não me dou bem com fulano, não dou. Será que vocês não vieram todos juntos para melhorar alguma coisa ou para aprenderem juntos alguma coisa, alguma lição, né? Então, assim, são as perguntas que a gente, aquele exercício, né? Do vigiar, do orar e assim sucessivamente, né? Bom, gente, então, eu gostaria de agradecer a vocês e finalizar aqui com uma prece que é da Santa Teresa de Ávila, que foi uma religiosa, que dizem, né, que ela era muito pequenininha, assim, era uma freira muito pequenininha. Mas ela era muito devota, mas ela mesmo achava que ela era pequena para falar com Deus, né? Mas ela queria falar com Deus de qualquer forma. Então ela disse que ela inventava meios de construir um elevador para chegar até Deus, mais rápido para poder falar com Ele, né? E esse elevador eram as boas ações que ela fazia. E aí eu achei uma prece dela aqui que bonitinha, eu gostaria de ler para vocês. Então ela diz assim: Cristo não tem atualmente sobre a terra nenhum outro corpo senão o teu, outras mãos senão as tuas, outros pés senão os teus. Tu és os olhos com os quais a compaixão de Cristo deve olhar o mundo. Tu és os pés com os quais ele deve ir fazendo bem. Tu és as mãos com os quais ele deve abençoar os homens de hoje. Obrigada.